Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Não senti muita firmeza, não. Amém. Mas vamos ficar. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí então a liberdade. E Ele veio para quebrar cadeias, para fazer milagres em nossa vida. E eu creio que esta noite o Senhor tem algo poderoso para nos entregar. Confesso que eu estou surpreso pela quantidade de pessoas. Aleluia. Pensei que viriam menos pessoas, mas o Senhor Ele sabe de todas as coisas. E esta noite, irmãos, eu quero falar a respeito de um homem que é conhecido da maioria de nós. E se eu tivesse que dar um tema, eu diria: aonde está, ou em quem está a sua esperança? Eu quero falar de um homem chamado Jó, que a maioria de nós conhecemos. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque muitas coisas a respeito da história de Jó é incerta. Os estudiosos, eles sempre estão adversos nas suas posições a respeito de quando foi ou como foi. E por isso eu não vou tentar entrar naquilo que eu não tenho conhecimento. Mas fato é que Jó era um homem muito rico. Um dos homens mais ricos do Oriente naquela época. Ele tinha uma família abençoada. A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha muitos gados, 700 de um, 700 de outro. E era muita riqueza. E a Bíblia diz que era tanta riqueza e os filhos eram tantos que os filhos se dividiam entre eles para fazer festas. Mas a Bíblia nos conta que ao final de tudo isso, Jó se apresentava diante de Deus e apresentava uma oferta diante de Deus pela vida dos seus filhos. Jó orava a Deus para que Deus viesse santificar e abençoar os seus filhos. A Bíblia diz que Jó era reto, era íntegro. E não havia homem como ele naquela época e nem naquele lugar. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: aonde está, ou em quem está a sua esperança? Você tem colocado a sua fé, a sua esperança em quem? Ou aonde? Nos dias de hoje, a qual nós vivemos, nessa correria toda, nessa evolução toda, muitas vezes a nossa fé, a nossa esperança, ou nem podemos chamar de esperança, porque esperança é aquilo que nós esperamos, mas a nossa fé, muitas vezes, são nas coisas palpáveis. Nós não temos fé do sobrenatural. Muitas vezes nós não conseguimos atingir a esperança de entregar a Deus a nossa vida e realmente confiar que tudo vem dEle e tudo volta para Ele, que nós não temos nada. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do seu reino aqui na terra. Então você representa um reino aqui na terra. Também somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Então nada é teu. Você simplesmente administra aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Só que nós não entendemos, porque achamos que os nossos esforços, que a sabedoria, que o conhecimento, tudo isso nos faz chegar aonde nós chegamos. Mas fato é que se Deus não nos colocar lá, nós não chegaríamos. Por mais esforçado que você seja, por mais inteligente que você seja, há um Deus que opera na sua vida, mesmo sem você saber, mesmo sem você reconhecer. Porque nós vemos Jó, que no versículo 5 do capítulo 42 ele diz: antes eu conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora o veem.
Então quer dizer, irmãos, se eu perguntar para muitos de vocês aqui dentro, muitos lá fora vão dizer assim: eu conheço Deus, eu já ouvi falar de Deus. Como os irmãos sabem, eu trabalho com aplicativo, eu pego todos os tipos de pessoas. Quantas pessoas que servem a outros deuses, mas na hora que sai do carro fala: Deus te abençoe. Conhecem Deus de ouvir falar, mas eles esquecem que esse Deus não é um Deus de se ouvir falar. Ele é um Deus de se relacionar. É um Deus em que nós temos que ter contato. Sabe por quê? Porque Ele não é simplesmente um Deus, Ele é um Pai. E nós temos que reconhecer essa paternidade, e temos que reconhecer essa filiação que nós temos em Deus. Por isso nós temos que mudar muitas vezes a nossa maneira de pensar e de agir, e entender que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ou, se eu puder dizer, Ele procura os verdadeiros filhos. Porque como muitos dizem: ah, mas todos os caminhos levam a Deus, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia nos garante que somos todos criaturas de Deus. Mas todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filho de Deus. E experimentar dessa graça, desse favor, desse amor, e experimentar de um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Como a pastora disse, muitas vezes é um vestido, muitas vezes é um sapato, muitas vezes é uma caneta, eu não sei, porque cada vez nós ansiamos por uma coisa, às vezes coisas grandes, às vezes coisas pequenas, mas fato é que Deus nos ama tanto que Ele nos mima, e Ele traz sobre nós essas bênçãos. Mas a nossa alegria, a nossa motivação, a nossa fé e a nossa esperança não pode estar em nada disso. A Bíblia nos conta que quando Jó estava ali na casa dele sossegado, de repente começa a chegar os mensageiros. E a Bíblia diz, irmãos, que foi uma sequência de más mensagens. Só que antes de tudo isso acontecer, para que aqueles que não conhecem, a Bíblia conta que havia uma reunião. E nessa reunião estavam os anjos diante de Deus. E Satanás também se aproximou. E então Deus fala assim: de onde vem Satanás? Aí ele fala: ah, eu venho de rodear a terra e ver como é que estão as coisas lá. E na hora, Deus diz: viste meu servo Jó? Homem temente, homem íntegro, se afasta do mal. E na hora, Jó fala assim: é fácil? Ele tem tudo, ele é rico, é uma família linda, como é que ele não te adoraria? Mas arranca tudo isso dele para você ver se ele não vai desfazer de você na sua cara. Aí o Senhor fala: pode ir lá e tirar tudo dele. Passado algum tempo, vem essas más mensagens. Na mesma hora, irmãos, não no mesmo dia, mas algum tempo depois, Jó está tranquilo e começa a chegar: olha, seus filhos estavam na festa, veio um vendaval, levou tudo e morreram todos. Só eu cheguei e só eu sobrevivi para vir te contar as boas novas. Quando esse está terminando de contar, vem o outro: olha, aconteceu isso com seus gados, só eu escapei para vir te contar. Ah, daqui a pouco, invadiram as suas terras e não sobrou nada, foi tudo devastado, e só eu sobrevivi e corri para te contar as boas. E foram tantas más notícias numa sequência, irmãos, que acredito eu que muitos de nós não faríamos como Jó. Sabe por quê? Porque se nós formos entrar na nossa vida de hoje, irmão, eu não consegui pagar a conta de luz, já murmura. O meu salário veio menos do que eu esperado, já é motivo de murmuração. Meu filho está dando
é motivo de murmuração. E Jó, irmãos, além de perder toda a sua riqueza, a Bíblia diz que ele perdeu seus filhos. Imagine você, irmãos. Imagine eu não gosto nem de imaginar. Mas quantos já passaram por isso, sabe? Se você perde a dor que nunca cessa, a lacuna que nunca é preenchida. Imagine você perder 10 de uma única vez. Mas aquele homem nos dá um exemplo. E a Bíblia diz que ao terminar de ouvir tudo isso, ele raspa a sua cabeça, se cobre de panos de saco, joga cinzas ou terra sobre a sua cabeça e diz: nu eu vim e nu voltarei. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E alguns podem até dizer que Jó era um personagem, mas se você for estudar, você vai ver, Jó não era um personagem da Bíblia. Jó é um homem que existiu e nos deixou esse exemplo. Então aonde que está a sua esperança, irmão? Aonde que está a sua fé? Aonde que estamos colocando? Aonde que nós estamos baseando a nossa fé? A qual nós falamos que amamos a Deus, que servimos a Deus, que cremos em Deus. É tempo de nós como igreja começarmos a olhar para o Senhor de tal forma a qual nós venhamos crer que Ele pode fazer todas as coisas. Se Ele estiver te abençoando, desfrute. Se estiver vindo prova, busque a Deus, mas não deixe de adorá-lo, não deixe de servi-lo e não deixe de duvidar da grandiosidade e do amor de Deus pela sua vida. Nós temos a mania de achar que nós só somos abençoados quando vai tudo bem. Nós só temos mania de achar que Deus nos ama quando vai tudo bem. Você acha que Deus quer criar pessoas mimadas? Você acha que Deus quer que você cresça na presença dele mimado? Será que se nós tivéssemos tudo que nós queremos, nós estaríamos assentados aqui hoje? Há aqueles irmãos que quando estão na prova se achegam diante de Deus, aqueles que se afastam. Aqueles que estão na bênção se achegam diante de Deus, mas quando não, se afastam. Há todos os tipos de pessoa, e há todos os tipos de crença, e há todos os tipos de fé. Mas o fato é que a igreja de Jesus Cristo, nesses últimos dias principalmente, temos que alicerçar a nossa fé naquele que realmente nos traz esperança. Nós como igreja temos que ansiar pela volta dele. Nós não temos que nos basear ou medir a nossa santidade ou a nossa fé ou muitas outras coisas naquilo que nós temos, não. É mais naquilo que nós somos, em quem nós somos quando não temos. Porque quando temos é fácil. Mas Jó continuou, irmãos. Ele não blasfemou contra Deus. Perdeu todas as suas riquezas e ele não blasfemou. Perdeu os seus filhos e não blasfemou. Ficou com uma enfermidade horrível, irmãos. A Bíblia diz que ele pegava caco de cerâmica. Algumas pessoas dizem telhas. E ele se raspava, ele se coçava. A Bíblia diz que vieram 3 amigos dele. E esses 3 amigos, ao chegarem, viram a situação de Jó. Se assentaram ao lado dele. E por 7 dias não falaram nada. Simplesmente choraram e ficaram calados, porque a situação de Jó era muito lamentável. E passaram-se 7 dias. Aí a Bíblia nos conta que ele faz. Um dos amigos de Jó começa a falar com ele. Começa-se no capítulo 4.
Mas hoje eu vou me ater no capítulo 5, porque tem algumas coisas que ele disse. Mesmo sendo soberba, mesmo sendo mentiras, o que se seguiu antes. Mas esses versículos que eu vou ler com os irmãos, alguns deles, nos mostra da grandeza de Deus. Em Jó capítulo 5, então, para que não fique nas minhas palavras, na segunda parte dessa conversa que ele faz com Jó, ele disse assim: clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata, o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar a segurança. Maltratado nos tribunais, não há quem os defenda. Famintos devoram a sua colheita, tirando até do meio dos espinhos. E os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Aí versículo 8 diz assim: mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes Ele o exalta e traz os que pranteiam ao lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, e ao meio-dia eles tateiam como se fossem noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-os da garra dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança, e a justiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige! Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças Ele o livrará, e em 7 delas você nada sofrerá. Na fome Ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e nada achará falta, pois saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra, pois irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Por mais que esses conselhos pareçam ser sábios, mas eles estavam ali tentando de alguma forma impor em Jó um pecado que não havia, colocar em Jó culpa a qual não havia. Segundo os 3 amigos de Jó, todas as desgraças que haviam acontecido a ele ou a qualquer outra pessoa viria por causa dos pecados, por causa de uma vida errada, por causa de orgulho,
Não que não seja verdade. Nós sabemos que a Bíblia nos conta que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas existem casos em que Deus quer nos provar. E Ele não precisa que nós estejamos em pecado para que isso aconteça. Porque Deus trabalha e trata com cada um diferentemente. Muitas vezes nós queremos generalizar e dizer que se você é um cara mau, se você está vivendo essa situação, é porque você está em pecado, porque você está assim. Mas às vezes Deus permite, porque Ele quer ter um particular com você. Muitas vezes as coisas acontecem e você não sabe de onde vem ou por que estão acontecendo. Quantas vezes eu não estava, irmãos, engajado na obra, orando, buscando, pregando, administrando a igreja, não saía do monte, estava com a vida no altar, viam pregadores e falavam: Deus se agrada de você, Deus está feliz com as suas atitudes. Mas de repente as coisas aconteciam, e aí você se pegava perguntando: aonde eu estou errando? Por que é que isso veio sobre mim? Engajado na obra, irmãos, eu falhei. Quando eu me converti e a gente começou a ficar firme na igreja, eu era muito jovem. E eu não estudei, eu não corri atrás. A minha vida era só trabalhar e ir para a igreja. É errado? Não. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. E eu não tive esse entendimento porque eu não fui ensinado assim. Eu fui ensinado que a minha vida tinha que estar no altar, servindo a Deus. E eu fiquei assim por mais de 13 anos. Meus filhos, quantas vezes não ficava com a minha sogra, com a minha cunhada, para que eu estivesse no monte, para que eu estivesse nas vigílias, para que eu estivesse fazendo e fazendo e fazendo. E aí chegou a fase da adolescência, e eu tinha perdido meus filhos. Hoje, para a glória de Deus, a minha mais velha está com a gente. Mas o meu filho ainda não veio. Até veio alguns cultos, mas não se firmou. E eu sei que tudo isso é reflexo. Embora hoje eu também entenda que ele, assim como eu, tem que ter as experiências dele para que lá na frente ele tenha o seu próprio testemunho. Mas eu falhei, não estudei, não me formei, não tive uma carreira definida, porque a minha intenção era só estar na igreja, era só pregar, pregar, pregar e fazer e fazer. Não tínhamos tempo. Teve uma época que nem eu e a minha esposa tínhamos tempo para nós. Que nem eu disse, não é ruim, mas se não houver equilíbrio, você acaba perdendo. E depois, para restabelecer, vai um tempo. Por isso que nós temos que tomar cuidado e entender que nem sempre, só porque você está fazendo tudo certo, a luta não vai vir. Por isso nós temos que entender que Deus está sempre no controle de tudo. E que você, como filho, tem que aprender a buscar em Deus entendimento e diligência e sabedoria, para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Porque nem sempre o seu esforço é o que Deus quer que você faça. Tem vezes na sua vida que você não vai precisar se esforçar tanto. Nós vemos aqui na quinta-feira, há um tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo que você vai ter que se esforçar, tem tempo que você vai ter que largar a mão, tem tempo que você vai abraçar, e tem tempo que você vai se afastar. Tem tempo que você vai chorar, mas tem tempo que você vai rir. Tem tempo que você vai plantar e o tempo de colher. E Jó ali
Na cabeça dele estava tudo certo. Eu amo a Deus, ainda que eu só ouvi falar. Eu amo a Deus. Os meus filhos são uma bênção, por mais que eles façam festas e tudo, mas eu estou santificando ele através dos meus holocaustos, das minhas ofertas. Vai tudo bem, a minha esposa é uma bênção. Mas quando a situação chega, quando ele perde tudo, a sua esposa diz: amaldiçoa, Jó, esse teu Deus e morre. E sabe o que é interessante, irmãos? Ele fala assim: assim como fala uma louca mulher, assim fala você. Porventura aceitaríamos o bem de Deus e não o mal? Então eu aprendo com Jó aqui que nós temos que chegar a tal maturidade que nós temos que entender que todas as coisas vão acontecer nas nossas vidas, e você vai entrar em desertos, vai entrar em situações, vai entrar em lutas, mas o que determina se você vai sair daquele lugar ou não, são as suas atitudes com relação àquilo que você está atravessando. Será que nós, quando entramos em certas lutas, nos deparamos com a situação e falamos: Senhor, Tu está no controle de tudo? Ou a primeira frase é que nós: Senhor, Tu me esqueceu? Deus não esquece. Fala para o teu irmão: Deus não esquece, e nem se aparta de você. Nunca, irmãos. Por mais difícil que esteja, Ele está no controle da sua vida. Ele disse a Satanás: olha, pode tirar as riquezas. Satanás tirou. Pode tocar na saúde, mas não na vida. Sabe por quê? Porque quem desce à sepultura não louva a Deus. E ele disse: não toca somente na vida, pode tocar até na saúde. Pode ser que ele chegue ali perto do vale da sombra e da morte, mas ele não vai morrer. E ele continua firme. Ele amaldiçoou o dia que ele morreu. Ele amaldiçoa aquele tempo em que ele foi feito. Mas contra Deus ele não peca. Ele não diz que Deus não está olhando por ele. E que nesta noite nós venhamos entender isso, irmãos, que por mais difícil que esteja, Deus está cuidando de mim e de você. E que você precisa começar a ter um relacionamento com Deus para poder entender isso e vivenciar isso. Aqueles homens ficaram 7 dias em silêncio, e quando abrem a boca, foi para acusar. E sabe, irmãos, muitas vezes é melhor ficar calado do que dar um mau conselho. Muitas vezes é melhor você ficar calado. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu sou sincero, venho na cabeça ou na boca, eu falo e pronto. Não, irmãos, é melhor ficar calado. Tem situações das nossas vidas que é melhor ficar calado. E vai ter situações da sua vida, assim como aconteceu comigo, que é melhor ficar calado. Eu morava em cima da igreja. Tinha uma irmã que morava do lado da minha casa. Era 2 cômodos para mim e 2 cômodos para ela. Era eu e minha família, ela e mais 3 filhos. E era uma bênção aquela mulher. Sempre ela fazia alguma coisa: ô pastor, trouxe aqui, eu venho buscar aqui. E certo dia ela me chamou para orar, e ela ia me abençoar com alguma coisa lá de comida que ela cozinhava, que era uma benção, né, irmão? E no momento em que nós estávamos ali conversando, até ficar pronto ali, os filhos conversando também e tal, vem a notícia que o ex-marido havia falecido. Por mais que era um ex, mas ainda havia sentimentos. E aquela mulher caiu em prantos, irmãos. E o que se diz nesse momento? E eu simplesmente calei a minha boca. Porque se você for falar, talvez você fale o que não deveria. E eu fiquei somente ali com ela. Abracei, fiquei com ela, com os filhos dela ali por um tempo.
E não havia o que falar, porque tem situações da nossa vida que palavras talvez não vão penetrar como deveria, porque tem coisas que é o tempo, e tem coisas que são palavras. E eu fiquei com ela ali por um período de tempo, e depois é lógico, orei, mas não aconselhei, não falei. Deus sabe, como a gente costuma falar, Deus sabe de todas as coisas. Simplesmente fizemos uma oração. E depois de muito tempo, irmãos, ela se lembrou disso. E ela comentou a respeito daquele dia. E eu falei, nossa, tem situações que a gente não consegue falar nada, né? E ela falou, mas o mais importante, você fez. Estava ao meu lado naquele momento. Pode não ter falado nada, pastor, mas só de você estar comigo foi uma grande bênção. E Deus ali nos confortou. Então, se for para falar qualquer coisa ou para acusar, fica quietinho. Quem é assim? A minha sobrinha, uma bênção. Ela é novinha, mas desde criança é assim, irmãos. Sabe essas crianças muito para frente, assim, nas respostas? Você não pode falar nada, aquela pá. Eu falo, meu Deus do céu, menina, se controla. Ah, mas eu sou assim, tio, eu não sei. Mas tem coisas que você tem que guardar para você, tem que maneirar. Mas tem pessoas que não adianta, irmãos. É da fase de criança, é na adolescência. Aí quando chega adulto também tem uns que também misericórdia. Fala tanto que quando vai ver está falando o que não deveria. São tantas opiniões. Mas o momento na nossa vida, tem momentos que temos que nos calar. Porque palavras dão vida, mas palavras matam. E nós temos que tomar cuidado, porque palavras são semente. Eu já disse aqui uma vez e repito. Há um velho ditado aí fora que diz: quem bate, esquece. Quem apanha, não. Mas de repente, um tapa dói, mas não te mata. Mas uma palavra maldita te leva para o fundo do poço e muitas vezes te mata. Então temos que tomar cuidado. E se Jó não estivesse convicto da fé que ele tinha no Deus dele, aqueles amigos dele tinham levado ele à morte. Ele já estava quase lá, mas se ele não tivesse convicção, se ele não tivesse uma esperança, uma fé num Deus que ainda ele não tinha experiência, não tinha intimidade, mas ouviu falar, ele tinha ido para a sepultura. E aqueles homens começaram ali numa forma de: não, eu vou te aconselhar, eu vou falar. E quando vai ver, estavam acusando. Você viu o que nós lemos? Os filhos não têm segurança, os famintos vêm e roubam, os sedentos vêm e tomam tudo que havia acontecido com ele. Aí dizem assim: mas se fosse comigo, eu buscaria a Deus. Se você vê os outros capítulos, eles falam como se fossem santos, e como se Jó estivesse numa decadência. Mas ele começa no versículo 8: mas se fosse eu buscaria a Deus e apresentaria a Ele a minha causa. É isso que eu começo. Sabe, irmãos, a Bíblia não conta, os estudos não contam, mas sabe quando você começa a ler, você começa a meditar, e você começa... E eu comecei a ver, falei: meu Deus, mesmo eles querendo acusar, mesmo ele querendo falar algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele começa a falar daquilo que iria acontecer a Jó sem saber. Porque ele começa... Obrigado. Ele começa a dizer:
Ele faz milagres incontáveis, insondáveis. No versículo de número 10, ele diz assim: derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele os exalta e traz os que planteiam a um lugar de segurança. Como é feliz, no versículo 17, o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Olha que tremendo. Pois ele fere, mas ele trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua. Olha esse versículo. Quantos de nós, irmãos, não passamos por situações e os açoites da língua vieram? Às vezes não é na sua frente que falam, mas por trás de você. Quantas vezes? Mas o nosso Deus é um Deus que não deixa nada encoberto. Ele traz todas as coisas à luz. Ele mostra todas as coisas. E esse mesmo que descreve isso, acredito eu que vê depois. Mesmo ele querendo acusar, mesmo ele falando: Jó, faz o seguinte, cara, se arrepende, porque senão as coisas não vão mudar na sua vida. Mas imagino eu, se arrepender do quê? Se Jó vivia uma vida íntegra. Ou sei lá, talvez por ter o que ele tinha, as pessoas achassem que ele era soberbo e queria que ele se humilhasse, queria que ele se voltasse para Deus. Mas fato é que quando eles acham que mais nada vai acontecer, Deus começa a mudar a sorte de Jó. E aqueles mesmos que talvez imaginaram que Jó não sairia daquela situação, vão ter que ver aquilo que Deus estava fazendo na vida de Jó. E isso acontece na minha e na sua vida. Quantas vezes pessoas não imaginavam que você estaria de pé depois de alguma situação que você atravessou, mas você permaneceu. E Deus cuidou de você. Quantas pessoas não falaram mal de você? Porque falaram: se ele chegou naquela situação é porque não estava andando no caminho, não estava andando certo, estava em pecado. E talvez você estava fazendo tudo certo, irmãos, mas por causa de palavras, talvez que não foram ditas na sua face, mas foram ditas pelas costas, e chegou até você e isso te entristeceu. Talvez você se entristeceu porque pessoas da sua própria família falaram mal contra você. E como eu já disse aqui também, se é alguém de fora, você diz: quem é essa pessoa para falar de mim? Mas se é um parente, se é um familiar, aí você diz: é do meu sangue. Eu não imaginava que tal pessoa ia falar ou fazer tal coisa. Dói tanto imaginar que um da minha família está fazendo isso, ou fez isso. Mas a Bíblia nos conta, irmãos, e nos faz entender que se nós prestássemos atenção, nós não sofreríamos tanto desse jeito. Porque a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos seriam os da própria casa, o da própria família. Não que nós tenhamos que ter os nossos familiares ou parentes como inimigos, mas eles são os primeiros a nos acusar. E muitas vezes os conselhos deles são como desses amigos, que parecem até ser bons conselhos, mas revestidos de uma acusação, revestidos de uma
denúncia daquilo que muitas vezes você não fez. Mas nós temos que ficar firmes, porque aquele que julga e aquele que advoga, Ele está contigo e não vai te deixar ser envergonhado para sempre, não vai te deixar ficar nessa situação para sempre. O Pai a qual você serve, o Deus a qual você serve, não vai te deixar nessa situação para sempre de vergonha. Assim como Jó talvez viveu um tempo de vergonha. Eu perdi meus filhos, eu perdi minhas riquezas, a minha esposa falou para mim amaldiçoar e me abandonou, e eu fiquei só. E aqueles que eram meus amigos, que deveriam me consolar, estavam me acusando. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais ninguém. Mas Ele tem um Deus, um Pai, que cuida de você, que cuidou dele, que cuida de nós, e que nos faz chegar a lugares inimagináveis, irmãos. Esse é o Deus que eu e você servimos. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: olha, por mais que a situação esteja aos teus olhos improvável de acontecer, que seja impossível de acontecer, eu te trouxe aqui nesta noite para te provar que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Só que aonde está a sua esperança? Ou em quem está a sua esperança? Será que hoje você poderia dizer: bendito seja o nome do Senhor? Será que na situação que você está hoje, talvez enfermo, talvez desempregado, com muitas dívidas, com uma enfermidade que aos olhos da medicina não tem jeito, Jó, acredito eu, que se tivesse ficado com os recursos, teria recorrido aos médicos, e talvez alguma coisa teria melhorado na vida dele. Mas aí nós não teríamos essa história para contar hoje para vocês. Então Deus permitiu que Jó estivesse naquela situação, sem como recorrer à medicina, sem como recorrer a familiares, sem como recorrer a amigos que estavam ali só para acusar. Às vezes Deus permite, irmãos, que você atravesse situações, que você tenha percas, e que no momento em que você estiver lá sem nada, você vai olhar para todos os lados e não vai enxergar ninguém. Não é porque Deus te abandonou, não é porque os amigos te abandonaram, é porque Ele simplesmente permitiu que isso acontecesse, para que você tivesse experiência com Ele, para que você tivesse intimidade com Ele, para que você entendesse que tudo vem dEle. Talvez se familiares longe de Jó viesse e o socorresse, talvez se amigos não o acusassem, mas falassem: não, nós levantamos uma oferta aqui e nós vamos cuidar de você, vamos procurar os melhores médicos, nós não iríamos ter uma história de esperança, de superação e de bênção em dobro, como aconteceu com Jó, e que pode acontecer na sua vida. Para que nós entendamos que nós não estamos só, não vamos ficar só, mas para isso é preciso entender qual é o teu grau hoje de intimidade. Qual é o teu grau de confiança? Até onde vai a sua fé? Se o seu marido brigar com você, onde está a sua fé? Se você tiver uma briga com a sua filha, com a sua esposa, onde está a sua fé? Se você estiver com uma enfermidade
que talvez a medicina diz que não tem jeito e vai ter que ser tratada para a vida toda. Onde é que está a sua fé e esperança? Se você não conseguiu pagar essa dívida e o seu nome se embolou, e você não está conseguindo sair disso, em quem está a sua fé? Se essa porta não se abriu, ou se ela não se fechou, aonde é que está a sua fé? Aonde é que está a sua esperança? Você tem ouvido falar de Deus? Ou você tem andado com Deus? Porque ouvir você ouve a cada culto que você vem. Mas e andar com Deus? E estar disponível para Deus? E se fazer um filho de Deus? Vamos nos colocar em pé.